Então, vai aprofundar ainda mais a desorganização social de estados e municípios com a criação dessa desvinculação que acabou de ser aprovada no Congresso Nacional. Pode passar. Agora, o que está provocando realmente o rombo nas contas públicas? Essa dívida tem contrapartida? Não. É uma dívida que tem crescido devido a elevadíssimas taxas de juros, sem justificativa técnica, jurídica, econômica ou política. Dizem que a taxa de juros elevada é para controlar a inflação, quando nós sabemos que a inflação brasileira não tem absolutamente nada a ver com as taxas de juros. A nossa inflação é provocada por aumento abusivo de preços administrados. Só a energia, ano passado, subiu mais de 60%. Alimentos, devido a uma política agrícola totalmente equivocada, porque nós temos todos os meios para ter alimentos constantemente e a preços baratos. Mas não há uma política de sustentação da atividade agrícola no Brasil devidamente adequada. Então, o que está fazendo a dívida crescer são as abusivas taxas de juros sem justificativa, é a aplicação da prática ilegal do anatocismo e mecanismos financeiros que geram dívida pública. Em âmbito federal, a aberração do swap cambial. O Banco Central garantiu a variação do dólar, sem transparência alguma. Deixo registrada aqui a nossa reivindicação para que o Tribunal de Contas exija apuração dessa operação de swap cambial. Temos que fazer denúncias ao Tribunal de Contas da União. Como é possível mais de 200 bilhões de reais de prejuízo? Virou dívida pública nessas operações de swap cambial. E a outra parte, mais escandalosa ainda, remuneração da sobra de caixa dos bancos, gerando dívida pública através das operações compromissadas. Nós temos 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais esterilizados no Banco Central. Ele retira 1 trilhão. Retira não. É sobra de caixa que os bancos não emprestam. Não tem nada a ver com compulsório, viu? É sobra de caixa que os bancos não emprestam porque ninguém está disposto, nenhum empresário é louco de pegar recursos a 200, 400, 500% ao ano, que são as taxas de juros que os bancos querem cobrar do setor privado. Então, o que eles não emprestam, 1 trilhão, o Banco Central simplesmente remunera. 1 trilhão. Nós estimamos uma despesa de mais de 200 bilhões de reais só ano passado, em âmbito federal, com essa operação compromissada. É isso que está quebrando o país, gente. Essas taxas abusivas, esses mecanismos financeiros que geram dívida sem contrapartida alguma ao país. Pode passar? Em âmbito federal, a dívida externa já alcança 560 bilhões de dólares. A dívida externa bruta. Pode passar? A dívida interna alcança 4 trilhões de reais. 4 trilhões. Pagando os maiores juros do mundo. 1 trilhão dessa dívida está nessas operações compromissadas. 1 trilhão. Tá? Pode passar. A dívida federal também tem sido um histórico de escândalos. Transformação de dívidas do setor privado, principalmente de bancos e de multinacionais, em dívidas públicas. Pagamentos de juros extorsivos. Pagamento de ágio no resgate antecipado de títulos que chegou a 70%. Eu pergunto a vocês, quem faz isso? Vai pagar uma conta que não venceu ainda
e paga 70% a mais. O Tesouro Nacional fez isso em relação a títulos da dívida. Operação de transformação de dívida em paraísos fiscais, sem transparência alguma, com suspeita de renúncia à prescrição. Refinanciamentos obscuros, transformação de passivos de bancos em dívidas públicas, que aconteceu em âmbito federal no PROER e em âmbito estadual nos PROES. Utilização de mecanismos financeiros que eu já falei, o swap, a operação compromissada e outros. Ausência de documentação, ausência de transparência. Imaginem vocês o que nós da Auditoria Cidadã temos passado. Se o Tribunal de Contas aqui não tem acesso aos documentos, imagine nós como cidadãos. Mas a gente tem apurado tudo isso apesar de toda essa falta. Graves indícios de ilegalidade, de ilegitimidade. Pode passar. Nós temos esse processo, tem garantido escandaloso lucro para os bancos. De 2014 para 2015, o lucro dos bancos saltou de 81 bilhões para 97 bilhões de reais. Em um ano, gente. Lucro de 97 bilhões de reais em 2015. E, pode passar? Teria sido um aumento de 300%. Porque os bancos fizeram uma reserva para provisão para devedores duvidosos de 183,7 bilhões de reais. Inclusive, deixam de pagar imposto sobre isso. Quando nós falamos de incentivos fiscais, olha aí, os bancos não pagam imposto sobre essa reserva que eles fazem. Eles tiram isso do lucro. Tá? Então eu pergunto para vocês, alguém aqui acredita em mágica? Qual foi o comportamento da economia brasileira ano passado?